Olá, olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu amo, que eu acho que você também gosta. Bom, a menos que a sua conta esteja no vermelho, aí você não gosta realmente desse assunto. Mas se a sua conta está no vermelho, você precisa desse assunto. Que hoje nós vamos falar sobre finanças. Nós vamos conhecer a história da nossa querida autora, que participou do livro Código das Finanças, Estratégias para Vencer no Jogo da Riqueza e dos Negócios. Então esse podcast é para você. Desde já, se inscreve no canal, curte esse vídeo que vai estar sensacional e compartilha com quem precisa também melhorar aí as suas finanças, a sua área financeira. E hoje nós vamos conhecer essa querida autora que escolheu inicialmente não o mundo das finanças, que eu vi aqui, que inicialmente ela é advogada. Hoje nós vamos conhecer a Franciane Aragão. Ela que é advogada, escritora, mentora de finanças para mulheres. Damaris, e como que isso acontece? Como que uma advogada vira mentora? Eu também estou curiosa, então se prepara que nós vamos conhecer um pouco mais dela, que escreveu o capítulo que tem o título Criando Segurança Financeira com Reservas. Desde já, pega aí o seu papel e a sua caneta para você anotar os principais insights e vamos conversar e já começar agradecendo a participação da Fran. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Dan. Obrigada pela recepção, você é sempre uma querida. Desde o lançamento, né? Acho que já foi uma coisa de aura, assim, porque você tá falando que eu tô dando risada sozinha. Obrigada pela recepção, realmente. Eu comecei como advogada, né? E advogando, principalmente nas questões do superendividamento, eu vi ali um padrão nas pessoas que se encontravam, né? Nessa fase da vida. Uhum. E aí eu decidi ir mais no preventivo. Uhum. Eu falei assim, se existe um padrão ali que se repete, que as pessoas, né, os superendividados ali, acabam se utilizando desse mesmo padrão e se encontram endividados, o que a gente pode fazer antes disso ali, né? Bacana. E aí que eu virei mentora. Então, aí tá respondido você, advogada e mentora de finanças pessoais. E eu gosto, Dan, de mentorar mulheres, principalmente. Ah, legal. Gosto de mentorar mulheres por uma questão de afinidade, de identificação, né? Uhum. Então, minha mentoria é exclusiva para mulheres. Mentoria de finanças para mulheres. E como as mulheres precisam melhorar as suas finanças, né? A gente conhece várias histórias de mulheres que às vezes se separam, não tinham ali uma renda financeira, e aí acabam tendo que... tem muitas mães que são mães solo, que aí precisa cuidar do filho, ainda prover para casa. Enfim, mulheres E precisam, tem né? uma situação pior ainda, Dan, que é quando a mulher não consegue se separar porque ela não se planejou, não tem a sua reserva. Então, acho que essa aí dói mais. Que às vezes ela se separa e vai com a cara e a coragem, mas tem aquela que se submete a um relacionamento ali abusivo, às vezes a traições, porque ela não tem essa reserva financeira, não se preparou, e aí ela acaba ali se submetendo a situações, né, deploráveis no relacionamento, porque não tem a sua própria reserva para seguir em frente, para ter coragem, às vezes tem um filho pequeno, né? Então eu gosto mesmo de falar com essas mulheres. Eu falo nas minhas redes sociais, é aberta para ajudar essas mulheres que se sentem ali de alguma forma subjugada ali no relacionamento. Sim. E a gente é bombardeada pelo consumo, né? Então a gente tá aqui no capitalismo, então o tempo todo consumindo alguma coisa, o tempo todo uma blogueira falando o que a gente precisa, né? O que a gente tem que consumir. E aí o que acontece? As mulheres ali também têm a compra emocional, então ela já não tá muito bem emocionalmente. E aí ela é bombardeada ali todos os dias pelo que ela precisa ter, né? E ela se rende. Então ela cai ali naquele ciclo, cartão de crédito, compras emocionais, cartão de crédito, e ela se vê numa situação que já se torna normal. Então é normal viver desse jeito. Paga cartão, compra tudo de novo. Paga cartão, compra tudo de novo. E ela não faz a sua reserva, ela não se prepara, não se planeja, não investe. E aí é duro falar, mas é a nossa realidade, a realidade da maioria dos brasileiros. Hoje a gente tem um dado que é pelo Banco Central,
que 77% das famílias brasileiras estão endividadas. Nossa. Então, é um número altíssimo, né? Então, assim, eu entendo também que a sabedoria do lar, às vezes ali, num casamento, entra pela mulher. Sim. Então, eu gosto de trazer essa consciência para a mulher, porque ali, às vezes, ela vai trazer o equilíbrio na relação, né? Tem ali o marido que está trabalhando, tá provendo o lar, e ela vem na administração daquilo que entra. Com certeza. Então, trazer essa consciência para a mulher, olha, você não precisa consumir tudo que você vê. Fazer a diferença do eu quero com o eu preciso, né? Essa é uma diferença que sempre que a gente for fazer uma compra, você olha para aquele objeto e fala, eu quero ou eu preciso, né? Muitas vezes é só o eu quero. Eu quero uma bolsa nova, eu quero uma blusa, eu quero um... E aí, eu preciso mesmo? Eu tenho quantas bolsas? Eu quero essa bolsa branca, mas eu já tenho 2 brancas em casa. Eu preciso? Não, Não, né? Então, se fazer essa pergunta. Toda vez que for consumir algo, ou para você, ou para o filho, porque às vezes mãe também começa a consumir para os filhos, né? Deixa de consumir para ela e começa a consumir para os filhos. Mas ele realmente precisa de mais um tênis, né? Sim. Então, fazer essa pergunta sempre. Eu quero ou eu preciso? E outra, a resposta sendo eu preciso, Sim. aí em que lugar da prioridade está esse eu preciso? Porque precisar, a gente também precisa de muita coisa. O tempo todo. Então, a casa precisa, o marido precisa, precisa trocar de carro, precisa... Então, o tempo todo a gente está precisando também de coisas reais. E aí você tem que ter o quê? Uma lista de prioridade. Eu posso fazer isso agora? Eu gosto de colocar isso na mentoria. Você tem que ter uma lista de prioridades. Legal. E ali você vai colocar as 10 coisas mais importantes que você precisa adquirir. As 10 coisas mais importantes. Então, quando te aparecer uma propaganda, uma publicidade, ou você for na rua, você vai olhar, você vai falar assim, ó, eu quero ou eu preciso? Não, eu realmente preciso de um tênis novo. O tênis tá lá, sei lá, R$700. Mas em qual lugar da lista de prioridade esse tênis se encaixa? Porque às vezes você está precisando de algo mais importante e às vezes é um valorzinho maior, fica lá esquecido e você vai consumindo as coisinhas mais baixas. E aí você acaba não trocando o que realmente importa lá na sua casa, no seu lar, pro seu marido. Às vezes, eu vou dar o exemplo da lava-louças, né? Recentemente eu comprei uma lava-louças lá pra casa. Legal. E aí eu tinha, assim, muito preconceito, porque eu achava que não funcionava. Então, acabei sofrendo muito tempo ali, sem dar o crédito pra lava-louça. E aí eu vi que estava funcionando, várias pessoas mostrando, e eu coloquei na lista de prioridade. Legal. Então, por ser um valor maior, às vezes você vai desembolsar, sei lá, uma lava-louça grande, né? Uns 4.000. E aí você deixa ela lá na lista, mas você começa a consumir itens mais baratos. Só que isso te impede de chegar a consumir o que realmente importa lá na sua casa. Com certeza. O que vai te dar tempo, né? O que vai te dar outros benefícios. Perfeito. E aí você fica consumindo pequenas coisinhas que vão te atrapalhar você nesse processo aí. Nossa, mas é incrível isso. Peraí, que o podcast já começou, viu, gente? Já Começou começamos, com tudo. já fomos com tudo já no conteúdo. E eu acho que essa questão da lista realmente faz toda a diferença. Porque se a pessoa fizer e se manter naquela lista, ela vai consumir com mais sabedoria, com mais consciência e, de fato, poder alocar esses recursos em outros lugares. Né? Qual que é a importância da reserva? Por que isso trouxe esse tema no seu capítulo? Então, a reserva financeira, então, o capítulo é Criando Segurança com Reservas. Então, a principal importância de ter uma reserva financeira é a segurança. A segurança que você vai ter, a liberdade que você vai ter. Porque quanto mais a gente controla o nosso dinheiro, mais liberdade a gente tem. Então, assim, são duas coisas, é um paradoxo, né? Quanto mais você controla, mais liberdade você tem. Então, você tem liberdade para planejar, tem liberdade para viajar. Então, a reserva financeira, ela tem que ser a primeira coisa que você vai fazer nas suas finanças. Então, eu não sei nada sobre finanças. Fica tranquilo, não é só você. Primeiro que ninguém ensinou pra gente, né? É o que eu gosto de falar pras meninas também. Ninguém ensinou isso pra gente na escola. Você fez faculdade, não ensinou. Se você não fez economia, você não aprendeu. Então, a gente não sabe como fazer. Vamos aprender agora. Primeira coisa, criar sua reserva financeira. Ai, Fran, mas demora. Ai, mas eu só posso guardar R$100 no mês.
A gente sempre fala, põe 1000 desculpas, mas comecem. Então, você pode guardar R$100 no mês, começa guardando R$100 no mês. Por quê? Ao longo do tempo, você vai criar o hábito de guardar dinheiro, que já é um hábito que brasileiro não tem. A gente tem o hábito de consumir primeiro, fazer a dívida primeiro para depois pagar. É verdade. Então, você vai criar o hábito de guardar dinheiro. Mesmo que seja com valor baixo, gente, que seja com R$50. Mas é para você criar o hábito. Você vai repetir isso vários meses até você criar esse hábito. E fica tão gostoso guardar dinheiro, que aí tem dia que você vai falar assim, puxa, mas eu podia ir lá em tal lugar, vou gastar R$500 lá, mas é tão gostoso guardar dinheiro, vamos fazer alguma coisinha mais íntima aqui em casa e a gente... Você entendeu? Sim. É uma delícia começar a guardar dinheiro, gente. Você vê rendendo ainda? Nossa. Eu pensei nisso, porque, por exemplo, hoje caiu uma notificaçãozinha, sabe? Ai, que delícia. Era pouquinho? Mas que Nossa, satisfação. que satisfação. É um dinheiro que tava parado, mas que tá rendendo. Então, assim, aí anima de colocar o quê? Anima. Um pouco mais. Pô, se você tá rendendo isso, deixa eu colocar mais um pouquinho, né? Que cada vez vai crescendo. E o famoso juros compostos, né? Que a Então, gente adora. A gente não sabe como funciona, mas sabe que é muito bom, né? Exatamente. Vocês não precisam saber como funciona, só joga lá. Só ver crescendo e agradece, né? Então, a primeira é a reserva que a gente faz. O primeiro dinheiro que você vai aprender a guardar é para sua reserva. E ela vai servir de quê? Segurança para emergência, segurança para uma doença. Eu trabalho com muitas autônomas, então, às vezes, elas não vão ter ali um INSS, se precisar se afastar, você entendeu? Então, faz a sua reserva nesse sentido, de segurança e liberdade. Aí, você tendo isso, que eu geralmente indico de 6 meses do seu gasto mensal. Então, você tem um gasto mensal de 10 mil por mês, o ideal é você ter 60 mil na sua reserva financeira. Porque você tem 6 meses de qualquer eventual emergência Tranquilidade. de segurança. Você não vai pedir dinheiro emprestado. Você não Vai vai pegar empréstimo no não banco. vai pegar empréstimo pessoal, se afundar em juro, porque você vai deixar o banco mais rico. Então, essa consciência eu gosto de trazer para as meninas, né? Muito bom. Essa segurança. E aí, sim, depois que você formou essa reserva, aí pensa em fazer os seus investimentos. Lógico que ela vai estar investindo, mas ela não vai estar rendendo muito ali. A reserva, ela rende pouquinho, porque a gente tem uma coisa que se chama liquidez. Quando a liquidez, você precisa de uma liquidez imediata, ela, geralmente esse investimento rende menos. Então, ela vai estar rendendo, mas não é essa a principal função. Você não vai enriquecer com a sua reserva. Porque se você precisar para hoje, você entra em contato e retira esse dinheiro. Sim. E aí, sim, depois disso, você começa a pensar em investimento com um rendimento melhor já, para você pensar ou numa aposentadoria, ou também num plano, num sonho. Às vezes a pessoa quer fazer uma viagem em família, né? A gente sempre tem essas coisas, faz a reserva, faz o investimento para essa viagem. Mas é mais nesse sentido. Perfeito. E, querendo ou não, a reserva também dá a ideia de enriquecimento, porque vai subindo. De repente, eu tinha só R$100. Mas já passou 10 meses com R$100, agora eu já tenho R$1.000 separado. Um dinheiro que eu nunca tive. De repente, eu tenho R$5.000. Eu tenho esse dinheiro, entendeu? Coisas que, às vezes, quem vive de boleto em boleto, não via antes. Não vê isso. Não vê Não isso. enxerga, não Então, é palpável. por mais que ele não esteja rendendo, mas o meu patrimônio tá aumentando. Então, isso é muito satisfatório. É satisfatório, Dan. É satisfatório e dá autoconfiança pra gente, né? Porque você vê que você aprendeu a administrar seu dinheiro. Você começa a ter autocontrole. Né? Em algumas tomadas de decisões, você vai decidir pela razão. Né? E muitas vezes a gente decide só pela emoção. Então, às vezes, uma coisa que costuma tirar a gente muito da razão é quando a gente viaja. A gente viaja, antes de viajar, você faz um planejamento. Você fala, não vou gastar tanto. Chega no lugar, você esquece da vida. Esquece da vida. Você Mas fala eu assim, não vou estar aqui de novo, deixa eu experimentar esse restaurante, deixa eu ir nesse passeio, não sei lá quando que eu vou voltar, e aí acaba assim, esquecendo da vida. E depois você fica o ano inteiro pagando aquilo. Então, a gente tem que ter o equilíbrio. O que eu gosto de fazer em viagem é sempre intercalar uma coisa cara com uma coisa barata. Legal. Então, por exemplo, se eu fiz um almoço num restaurante que a gente queria muito visitar, então já faz o jantar um negocinho mais, ou no Airbnb, ou um negocinho mais light. Fiz um passeio super que eu queria fazer, no outro dia, vamos ficar aqui mais no hotel
Sim. relaxando, aproveitando o resort, né? Tem Sim, que equilibrar. adaptar, mas sempre colocar isso, ó, uma coisa cara, uma coisa barata, uma coisa cara. Porque aí você consegue viver o melhor dos mundos. Você aproveita a sua viagem, realiza seus sonhos e não volta totalmente endividado. Porque é emocional. É. Você tá lá, você tá num lugar diferente, com pessoas maravilhosas. Geralmente a gente vai escolher pessoas maravilhosas para estar ao nosso lado, né? Normalmente. Então, raras exceções que você vai numa turma meio ruim, mas você tá com pessoas maravilhosas, então você tá completamente no emocional. E quando a gente cria o hábito de guardar dinheiro, começa a tomar as decisões mais racionais. Às vezes o poder de escolha nosso, né? Uhum. E aí que eu falo muito da compra emocional é isso, porque a mulher também tem um agravante, que é uma vez no mês a gente tem uma transformação hormonal Que a gente quase não se responde por nós mesmas, né? Sim, nos Estados Unidos tem estado que é até, se a mulher comete um crime nesse estado hormonal, ela consegue abatimento de pena. Pra você ver que a gente Sério? se transforma, tem mulheres que se transformam, lógico que tem umas menos, outras mais, mas a gente tem, e isso é real. Então, o homem, por exemplo, que ele tem ao longo da vida Uhum. uma crescente, depois uma decrescente testosterona, a mulher tem isso no dia, né? Então, então fica muito bagunçado. E aí, nesse período, geralmente, a mulher já tem estudo falando que a mulher vai lá, faz compra emocional. Então, imbuída de tudo isso, ela pode não ter acordado num dia bom, pode ter tido uma confusão no serviço, uma briga no relacionamento. Então, ela sente que ela merece aquela compra. Uhum. Sabe aquele sentimento? Fala, ai, hoje eu mereço, Uhum. hoje eu preciso. A mesma coisa do alcoólatra, né? Eu gosto de fazer um comparativo, assim. Muitas vezes ele vai se presentear com aquela bebida, né? Sim, Eu mereço essa cerveja. é E a verdade. mulher fala, mereço essa compra. Então, eu também gosto de direcionar minha fala para as mulheres, porque é uma identificação. Eu sei como é. Eu também já vivi isso. Uhum. E aí, quando você sai, no meu caso, né? Eu fui endividada, entrei nesse processo de endividamento. Cheguei no fundo do poço. E aí tem uma outra coisa que eu gosto de falar também, que é o pare de cavar. Vou falar já já. Pare de cavar. Ok. Você entra lá no fundo do poço e aí você sai com esse entendimento, né? Uhum. Fala, eu preciso ter minhas compras racionais e não por emoção. Saber olhar e falar assim, não, eu tô querendo esse objeto simplesmente para me fazer um afago. E aí você chega na sua casa, você joga sacolas lá e passou. Acabou. E aí você ficou ali, sei lá, com 3, 4, 6 parcelas no cartão de crédito porque você deu uma voltinha no shopping para fazer esse afago. Né? Isso é muito triste. Então, o que eu gosto de voltar no pare de cavar é isso, que às vezes a pessoa tem já a consciência de que ela tá fazendo isso, Uhum. ela tá vendo, só que ela continua cavando o seu próprio buraco. Então, ela viu que no mês passado ela já pagou o cartão com atraso. Uhum. Ou ela viu que ela não pagou o cartão total. Uhum. Né? O cartão veio 10 mil, ela pagou 7. Quer dizer, já só acendeu um alerta ali. Já. Só que ela continua. E isso é um padrão. Aí ela não para de cavar. Então, gosto de colocar na mentoria. Pare de cavar. Se viu que tá apertado, se afasta. Desinstala o aplicativo da Shopee, Shein, Temu agora, né? Tem até Temu. Uhum. Desinstala o aplicativo. Para de sair. Para de encontrar amigos. Porque às vezes os amigos, né? Vamos fazer tal coisa. Influencia, né? Nesse momento, não, gente. Esse mês, não. Espera aí, 30, 60 dias, às vezes as coisas já se alinham novamente. É um princípio que eu gosto de colocar também, eu pare de cavar. Mas eu me questionei nisso, né? Sobre a sua história, porque você falou que você foi endividada. Você sempre foi boa com números, isso foi ao longo do tempo. Como que é essa sua relação aí com as suas finanças e por que você decidiu se tornar... Você falou que você, no seu meio, né? Você viu muitas pessoas endividadas, mas como que você saiu das suas dívidas? Exatamente. Eu me vi endividada, eu tava indo assim super bem, ganhando dinheiro, e aí você vai subir no padrão de vida, né? Você vai subir no padrão de vida. Porque quando você começa a ganhar um pouco mais, o que você faz? Você muda as marcas. Né? Então, você usava um tênis ali, tal marca, ganhou uma promoção ou algum dinheiro a mais, você compra já um tênis de tal marca. Aí você usava tal bolsa, te servia, mas aí você ganha um pouco mais, você muda a marca da bolsa, a marca do carro. Então, quando você pensa que está enriquecendo, você vai mudando as marcas. Isso é um erro.
A gente tem que manter o padrão de vida. Enriquece e mantém o padrão de vida. É aí que o seu patrimônio cresce. Só que eu, né, no auge da minha juventude, fui aumentando o padrão de vida, Então, à medida que eu ganhava mais, eu aumentava o padrão de vida. E aí, gente, quando você se assusta, você está endividado. Quando menos percebe. Quando menos espera, você está endividado. E eu era sócia de uma empresa com meu marido, e aí a economia virou. Então, o que a gente faturava num mês, no outro mês caiu pela metade. Só que as contas não caíram. Que é a realidade. E aí eu vivi aquele período ali sem entender. Eu falava, gente, como que eu entendo disso? Na verdade, eu ainda não advogava para superendividados. Aham. Mas eu sempre gostei, na minha relação. Sempre fui controlada, sempre fui organizada. E eu falava, como que eu entendendo, deixei isso acontecer? Como que eu não fiz uma reserva? Quer dizer, eu não tinha minha reserva. E aí eu fiquei ali durante meses, naquele sentimento ali de culpa, né? Me culpando. Ou então, quem foi o culpado? Foi o governo? Foi a mudança do governo? Foi tentando achar um culpado. Você fica ali mergulhado. E aí a consciência vem batendo, fala, não, mas espera aí. Eu me enfiei aqui, eu preciso sair daqui. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí fui buscando conhecimento, fui buscando aprendizado. E aí consegui organizar as coisas, consegui parcelar o que dava, CPF negativado, aquele período ali mesmo de dor, mas de muita reflexão. Muita reflexão. Bacana. Então, o melhor do erro é o que você aprende com ele, né? Com certeza. E ali eu mergulhei naquilo, falei, não, peraí, o que eu fiz que eu não faria de novo? Aí vem essas questões do consumo, essas questões emocionais. Você trouxe a consciência. Trouxe a consciência. E conseguiu mudar. E trouxe a responsabilidade de falar, não, eu me enfiei aqui, não adianta culpar troca de governo, né? Eu poderia ter minha reserva. Sim. E não fiz. Por quê? Porque eu quis viver tal experiência em outro país, sem previsão, sem planejamento, né? Então, assim, várias coisas eu fui trazendo e falei, não, a partir de agora eu vou fazer diferente. Tirei, primeiro que eu perdi o cartão de crédito, né? Sem cartão, o que eu falei? Agora tudo compra no débito. Ou tem dinheiro e compra, ou não compra. E aí comecei a fazer todo o planejamento da casa, tudo em débito. Tudo que fosse fazer primeiro, vamos ter o dinheiro. Tem um passeio da escola, não sei o que. Você tem o dinheiro? Não tem. Infelizmente não vai dar. Então, vendo tudo isso, passando por todo esse processo, eu já advogada, peguei uma causa em que a pessoa devia muito. E eu me identifiquei muito com isso. E eu olhei para aquela causa e falei assim, não, eu vou ganhar isso aqui. Então, eu fiquei madrugada estudando tese de defesa. Até porque era uma situação, assim, de agiota. Então, a gente sabe que é contra a lei. É um negócio que realmente mexeu comigo. Eu falei, não, vou ganhar essa causa aqui. E aí, estudei muito para essa causa. Acabei abarcando outras causas. Foi um chamariz, assim. Comecei a falar na internet, captar cliente pela internet. Comecei a advogar para os superendividados. Olha. Que é uma lei recente que fala o seguinte, se você chega a um ponto do endividamento tão alto que você não consegue subsistir mais, você não consegue pagar a conta de luz mais, aí o legislador vem e fala assim, peraí, a gente tem que ajudar você a se organizar. E o juiz entra e ajuda você no parcelamento com os bancos. E daí eu peguei esse padrão, aliei com a minha experiência. Nossa, juntou o útil juntou o último agradável. Que bacana. Que como foi conduzindo, né? Foi. E aí que eu entendo, assim, que um pouco é propósito, né? Total. É missão, porque às vezes a sua ferida ali, o que você passou, você vai usar para ajudar a pessoa que está passando aquilo. É sempre assim. Quando a gente está lá, no fundo do poço, você se questiona, né? Por que eu tô passando por isso? E você questiona, assim, até a sua autoestima, né? Fica abalada. Você fala assim, mas eu sou péssimo, eu sou horroroso, eu me coloquei nisso, eu não presto pra nada. Então, assim, eu atendo muitas pessoas que estão com a autoestima, assim, dilacerada. Tem gente que questiona suicídio. Então, assim, é um assunto complicado. E aí, quando você olha, assim, fala, não, eu passei por isso e tive esse discernimento, eu vou ajudar quem não teve esse discernimento. Quem está se questionando ali com a autoestima abalada,
Vou ajudar ela a olhar para isso e entender que é só uma fase que você está passando. É um processo. Isso não define quem você é. Então, se você está endividado, é um processo que você está vivendo na sua vida. Isso não define quem você é. Então, eu gosto de entrar muito nisso, assim. Porque é real, às vezes, a pessoa querer tirar a própria vida. Uhum. Geralmente, principalmente quando é um pai de família, que colocou todo mundo nisso, tem cobrança de todo mundo, né? É a forma que ele pensa de escapar, né? Mas não precisa, né? Não precisa, vai passar. É só você adquirir aqui o Código das Finanças. E Aí, falando ó. sobre Código das Finanças, fala um pouquinho agora de como foi pra você, quando você recebeu o convite, você estava esperando, foi uma surpresa? Foi uma surpresa, sabe? Assim, até eu passei por um congresso cristão uns dias antes Uhum. e Deus tinha soprado no meu ouvido que eu ia escrever um livro. E eu não acreditei, assim, não é que eu não acreditei, eu falei assim, mas da onde, Senhor, né? Não tem Uhum. nada em vista. E aí, 15 dias depois, a editora entrou em contato comigo, me fazendo o convite. Então, eu fiquei muito assim, parecia assim, providência mesmo, sabe? Quando as coisas vão acontecendo. E foi um desafio, né? Porque foi o primeiro. Uhum. Foi um desafio, mas eu tinha plena certeza que fazia parte da minha missão. Uhum. Era assim, tudo, todas as pecinhas se encaixando para que eu conseguisse levar o meu conhecimento, deixar a minha história acessível, né, para que possa ajudar mais e mais pessoas por aí. Então foi sensacional participar dessa obra. E como você as pessoas já estão lendo, qual que é o feedback que você tem ouvido das pessoas? Graças a Deus, dão só feedback bom, né? Bacana. Então, assim, as pessoas estão achando um livro simples, de fácil entendimento. Não é aquela coisa que a gente vai ter Muito técnico, muito né? técnico, que as pessoas não gostam, né? Ninguém quer saber o técnico, quer saber o mastigadinho ali para fazer no dia a dia, fazer dar certo. Sim. E aí a medida se aprofunda. Uhum. Então é um livro muito fácil para a pessoa que quer começar a entender das finanças, porque a gente tem que buscar conhecimento. Eu demorei para buscar esse conhecimento, né? Eu precisei cair lá para buscar esse conhecimento. Então a gente tem que buscar isso no momento que seja mais preventivo, Uhum. que seja mais prevenir do que remediar. Então, busca esse livro, ele reúne tudo isso, assim, ele tem vários capítulos, tá interessantíssimo, são vários profissionais, então cada um trazendo sua vivência, sua experiência, não é complicado, e os maiores feedbacks é que cada página é um aprendizado. Uau, Recebo muito sensacional. essa frase. Ai, que legal. Sensacional. E nós já estamos encaminhando para o fechamento do nosso podcast. Olha só, todo mundo. Nossa! Muito gostoso esse Ai, muito bate-papo, bom. muito esclarecedor. Com certeza o pessoal já está levando aí vários insights para suas vidas. Mas eu queria que você fizesse um extra. Queria que você liberasse aqui uma última chave de tudo aquilo que nós falamos, do que você colocou no livro, das suas experiências, das suas mentorias. O que as pessoas não podem sair daqui sem saber? Libera uma chave aí para quem está nos ouvindo. Libera essa chave, ó. Pega isso. O desafio de salvar-se é seu. Não deposite em ninguém. Porque muitas vezes a gente pode esperar que as pessoas façam por nós, que alguém nos dê algo, que a gente se encontra naquela situação por culpa de alguém. Então é a gente se posicionar numa situação de que, olha, eu estou aqui, cheguei aqui e eu vou mudar essa situação. Então o desafio de salvar-se é seu. Ninguém é obrigado a te dar nada. Você corre atrás, você busca conhecimento, você dedica tempo, que você vai sair dessa situação mais cedo ou mais tarde. Excelente, muito bom, muito bom. Muitíssimo obrigado, Fran. Obrigada a você, Dan. Foi maravilhoso. Obrigado primeiramente pelo livro, tá? Eu não só apenas host, mas eu faço parte do time que faz a seleção, né? E a gente já são poucas pessoas que são boas e ainda tem essas que acabam dizendo não, que agora não é o momento delas. E você disse sim para isso. Você disse sim para o seu chamado. E você falou assim, que parecia que tava tudo orquestrando. E tava, E né? tava. E você disse sim para o seu chamado, para o seu propósito, sim para Deus, para essa missão. Então, parabéns, gratidão. Obrigada. Gratidão por compartilhar tanto conteúdo e conhecimento. Desejo muito sucesso e que venham mais livros aí pela frente. Obrigada, Dan. Fico muito feliz de ter sido recebida aqui nessa editora. E eu entendo essa editora assim como chave de Deus mesmo. É muito bom isso, fazer parte disso. Obrigada.
Eu agradeço. Muito obrigada a você que esteve conosco até este momento. Nós vamos deixar o Instagram da Fran aí na descrição, então você segue lá o conteúdo dela. Se você souber, principalmente pessoas que estejam aí endividadas, né, que precisam sair desse buraco, não deixe de compartilhar esse episódio e nós nos vemos no próximo. Tchau, tchau!